E aí, Belê Podcast. Acende-se as luzes para mais uma edição do E aí, Belê Podcast. E hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio o deputado federal de 6 mandatos, né? Trabalhando agora com pré-candidato já para o 7º mandato de deputado federal. Ex-prefeito de Santo Augusto, ex-vereador de Santo Augusto, ex-prefeito de Santo Augusto, ex-deputado estadual, candidato a vice-governador do estado em 2010. A memória está boa. Darcy Pompeu de Matos, hoje o único representante na Câmara dos Deputados do Rio Grande do Sul, nascido aqui na região Celeiro. Deputado, bem-vindo ao nosso programa, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Jonas, muito obrigado, comunidade de Tenente Portela, de toda a nossa região Celeiro, de toda a região missioneira, de todo o Rio Grande, Brasil lá fora, onde o podcast alcança. Sabe que a internet hoje ganha o mundo, né? Prazer poder estar aqui, conviver com o povo portelense, trabalhar pela nossa região, ter esse sentimento de pertencimento. Afinal de contas, eu sou de Santo Augusto, que é cidade irmã de Tenente Portela, filhos da velha Trespasso e da lendária Palmeira das Missões, de onde nós viemos, não sem antes nascer de Cruz Alta. É a nossa identidade regional. E eu fico feliz porque ali em Santo Augusto, eu sou filho de um assentado, meu pai, uma família de 12 irmãos, não era porque não tinha luz elétrica e não era porque não tinha televisão e não tinha, mas era para ter força de trabalho. Mais gente na roça, e é onde eu me criei, na lavoura, na pequena propriedade. Depois na cidade, vereador, advogado, prefeito da cidade, funcionário do Banco do Brasil antes, deputado estadual, são 3 eleições, e deputado federal, 6 eleições. 6, né? Tu relataste muito bem. E uma de vice-governador, aliás, das 12 eleições que concorri, a única que eu não ganhei. Eu faço uma brincadeira dizendo que eu estava a cavalo, mas na garupa, porque eu era o vice. Aí o cavalo rodou, o cavaleiro caiu, o garupeiro se foi. Mas caí de pé, pés no chão, cabeça no lugar, olhos no horizonte, e voltei. Estou aqui hoje para bater esse papo contigo, com os internautas, acompanhado dessa legenda, essa mulher que é uma revelação da política portelense, da política regional, da política gaúcha, vereadora, da área da saúde, formação superior, na área do direito, presidente da Câmara, vereadora mais votada, todo um legado e uma responsabilidade enorme, mas está nas mãos de quem tem capacidade, e a Michele não está sozinha. Ela tem parceria, nosso mandato cruza com o mandato dela, temos fazendo entregas, só esse ano agora são 670 mil para a Tenente Portela, através das mãos da Michele, para o município na saúde, para o hospital, para a fibromialgia, para as comunidades indígenas. Então não é pouco recurso, e o ano passado não foi diferente, muitos recursos inclusive para a PAI também. Então nós temos boas entregas dentro de Portela, e não é de hoje. Nos últimos 20 anos, não ficou um ano que Tenente Portela não tenha tido recurso do deputado Pompeu de Matos. Lá em Brasília, Tenente Portela não dá o de casa em Tapera. Eu brinco que lá o campo não tem porteira, a porta não tem tramela. Nós estamos juntos na caminhada. Também me faz companhia o Matheus Pompeu, nosso Pompeu Filho, assim nominado, que é vereador lá em Juí, no primeiro mandato. Agora renovou no segundo mandato, o vereador mais votado do PDT em Juí, e tem uma experiência já como advogado, já presidiu a Câmara de Vereadores, exemplo do que a Michele é aqui, presidente, ou seja, gestora do Legislativo. Ele também fez a gestão do Legislativo juiense e é nosso pré-candidato a deputado estadual, está na caminhada, seguindo os passos, né? Eu abri a picada, agora ele quer alargar essa estrada, deixa andar, deixa lugar para a gurizada, mas é verdade que estamos caminhando junto. Então, é um prazer estar contigo aqui para nós fazer esse bate-papo, e eu gostaria de que a Michele pudesse fazer essa intervenção também, para dar o testemunho dessa parceria que nós estamos fazendo com o Tenente Portela. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Jonas. Boa tarde, Matheus. Obrigado pela presença aqui em nosso município. É um prazer recebê-los aqui e agradecer as emendas, os recursos destinados para o nosso município. São recursos importantes que vêm para a área da saúde e que vêm para um grupo tão importante que é o grupo dos pacientes com fibromialgia. Assim como o recurso para o Hospital Santo Antônio,
que o nosso hospital hoje é uma referência estadual e não mais regional. Então, muito importante o recurso para o Hospital Santo Antônio e também recurso para a saúde pública do nosso município. Então, muito obrigado pela presença. É uma honra recebê-lo aqui, é uma honra recebê-lo, Matheus, e nós do partido do PDT estamos à disposição. Muito bom. E aí, beleza, Jonas? Então, é um prazer, uma alegria estar aqui junto com essa excelente vereadora, um exemplo de vereadora e presidente da Câmara, minha colega Michele, triplamente colega vereadora, colega presidente legislativo e colega advogada também. E também do meu pai, colega advogado também, né, e deputado federal com tantos mandatos. E a gente gosta muito da modalidade de podcast, lá em Juí, a gente participa bastante lá em Juí, e a gente quebra um pouco o gelo, como se diz, né? E normalmente quando tu coloca na rede social, enfim, vem o pessoal às vezes mais jovem, enfim, comenta ali, mas agora apareceram os políticos, né? Um período pré-eleitoral, mas tá aqui a Michele como testemunha também, e eu como testemunha de casa, né? O Pompeu, ele trabalha 7 dias por semana, todos os dias, e tá sempre na estrada. Eu digo, a casa dele é o Rio Grande, e parte daqui da região Celeiro, e muitas vezes nós somos em 7 irmãos, eu fui quem escolheu essa trajetória da política, né? E ele dizia, não te mete, é difícil, tem que ter coragem, não é pra guri. Eu me meti, me enfiei, me elegi, me reelegi, e agora estou aí nesse projeto, né, que é para ser como pré-candidato a deputado estadual. Mas por trás disso tem uma família, né? Eu lá em Juí tenho a minha filha, a Vitória, tenho a minha esposa, a Tassiane, e o Pompeu também, como eu disse, ele tem este filho mais 6, né? Tem a esposa dele, a Fran, também. Só que por muitas vezes a nossa criação fora colocado também como uma prioridade, mas a prioridade máxima dessa pessoa que está aqui é o Rio Grande do Sul. É o trabalho dele como político. Então, assim, eu posso dizer que eu tenho um pouco de contribuição nesse mandato dele, assim como meus irmãos, como a minha família, como a própria Fran, porque muitas vezes nós abdicamos dele em casa, abdicamos dele próximo, e às vezes em datas comemorativas, inclusive, para ele estar aqui em Portela, Michele, para ele estar em Santo Augusto, para ele estar em Juí, para ele estar em Pelotas, para ele estar em Rio Grande, né? Então, ele é um cidadão do mundo, mas muito me orgulha, muito me honra ser filho dele e poder estar hoje aqui caminhando ao seu lado. Não precisa falar mais nada, né? Essa gurizada estão afiados, já vão se arrumando na estrada. Se é o cara que é bom campeiro, ele arruma os pelegos sem descer do cavalo. Isso aí. É isso aí. Apertando os arreios. Deputado, vamos falar um pouquinho de projetos, né? O senhor tem uma caminhada longa dentro do parlamento do brasileiro, no momento em que pôde vivenciar momentos distintos do nosso parlamento. E hoje a gente vive um momento em que o parlamento passa a ter um protagonismo maior. Nos últimos anos aumentou o protagonismo, pelo menos midiático, do parlamento. E dentro desse aumento de protagonismo também a importância dos projetos que são apresentados pelos parlamentares. Como é que está a sua relação do deputado Pompeu, do gabinete do deputado Pompeu, com esses projetos? Quais são os projetos, quais são a linha de frente que hoje o seu gabinete está defendendo? Olha, veja bem, Jonas, eu sou um deputado que me orgulho em dizer que sou um deputado de projetos. Eu gosto do embate, eu gosto do debate, eu gosto do bom combate, mas eu gosto de construir vitórias. Para fazer assim o arremate. Tem gente que gosta só de briga, de likes, de marcar ponto na internet. Mas tu vai lá, aqueles limão murcho que espreme não sai nada. Aquelas laranja murcha que tu espreme não tem suco. Como dizia o Brizola, não tem conteúdo. Eu tenho quase 1000 projetos de leis apresentados. Não sei se tem um outro deputado que tem tantos projetos quanto eu tenho. Eu tenho mais de 50 leis aprovadas. É uma coisa assim, impressionante. Eu até me perco às vezes de tantas leis. Agora mesmo, aprovei 4, 5, que eu já não me lembro de todas elas, de tão... Por exemplo, eu aprovei 2 leis agora, nessas 2 semanas, 2, 3 semanas. Uma que permite que o professor, a professora, ou seja, os dirigentes da escola, a merendeira, o pessoal do administrativo, da direção da escola, possam se alimentar da mesma merenda dos alunos. É proibido hoje. Ou seja, a merendeira faz a merenda, mas ela não pode comer da merenda que ela faz. É proibido. A diretora, os professores que ali estão dando aula, tem que levar uma marmita e não pode comer da mesma merenda
que os estudantes. É um absurdo. Porque já no professor se alimentar mostra um princípio de igualdade. Mostra também um princípio de respeito na hora da refeição, de boas práticas, de boas maneiras, de bons comportamentos. É uma lição. Tu perdeu essa lição, porque o professor, na hora de comer, tem que se esconder para comer a marmita ou ir no bar na esquina. Projeto mais simples do mundo. Até as pessoas se admiraram. Como é que isso não era lei? Pois é, ninguém fez. E levei 5 anos para aprovar esse projeto. É demorado, né? Sim. Mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. 1, 2. Tu acredita que o transporte escolar ela é feito para o aluno. E se tiver vaga na Kombi, no micro-ônibus, fica vago e o professor não pode ir junto. Antigamente, na escola onde eu estudei, eu sou filho de um assentado, nasci lá no fundo da grota. Desculpe, não, me enganei. Depois do fundo da grota, um pouquinho para lá. Escola Rural Isolada de Bananeira, o nome já diz, Rural Isolada de Bananeira. Estudei lá. O professor e a professora moravam na escola. Elas meus padrinhos. O professor Dirceu já foi, a professora de Norá está viva, minha madrinha. Então, escrevendo um livro, eu vou estar escrevendo junto o livro, em homenagem ao professor Dirceu. Mas hoje os professores não moram na escola. Escola do interior, os professores moram ali perto. Ou às vezes moram na cidade. E tem que ir na escola. E não pode ir no micro-ônibus. É ridículo. Indo junto, ela já dá uma aula de comportamento no trânsito, aula de segurança, aula de proteção ao aluno. Está ali uma guardiã. E é proibido. Que coisa feia, né? Lei minha. Está no Senado para ser aprovada e sancionada. Te dei essas duas, eu posso te dar 30 leis, 40, 50 leis. A lei da mamografia pelo SUS. Isso eu fiz lá em 2000 e pouco. A mulher tinha problema no seio, câncer de mama, batendo. Aí o médico examinava, ela mesma se apalpava, sentia que tinha, ia no médico, o médico tem que fazer uma mamografia para medir. Ela entrava na fila do SUS, esperava 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Só que o câncer não espera. Quando saía, não era mais mamografia, era mastectomia. Tinha que tirar o seio. Que tragédia. Eu fiz a lei. A Dilma, a presidente Dilma, por conta da minha lei, teve que comprar dezenas, centenas, milhares de mamógrafos para cumprir a lei, para poder fazer a mamografia pelo SUS. É para a mulher, quem fez foi um homem. Assim, eu vou te dando, eu tenho que relacionar as tantas leis. Por exemplo, o airbag. O airbag vinha só nos carros de rico. O pobre não tinha airbag. Sabe como é que é o airbag do pobre? Puta merda. Tu lembra do puta merda? Puta merda. Tu se agarrava ali e dizia um nome feio, né? Ou agarrado aqui em cima. É, porque o carro do pobre não tinha airbag. O carro do rico tinha. Todos os carros importados tinha. Os carros nacionais não precisavam. Eu banquei o carro nacional todo, só saem da fábrica com airbag. Sabe o que aconteceu? Acabei com a Kombi, fui eu culpado. Porque a Kombi não tem como botar airbag. Não tem como botar airbag. Então, e assim vai, se eu for relatando aqui, dá um comício de leis que eu fiz, e gosto de fazer leis. Eu sou um deputado, como disse, que faço luta e não faço briga. Lá em Brasília hoje quero que só brigar. Porque daí, quem diz mais ofensa para o outro, rende mais. Eu te ofendo, os meus me apoiam. E tu me ofende, os teus te apoiam. Só que eu te ofendo e tu me ofende, mas o povo não ganha nada. Briga não bota feijão no prato. Não constrói nada para ninguém. A briga e a luta, elas têm uma semelhança, mas são diferentes. A briga é uma luta sem regra, onde você diz o que vem na boca, por pior que seja, para te ofender. E você tem o que a gente tem na mão, a gente atira no outro para machucar. Isso é briga. Luta, tu diz o que tu pensa, fala o que tu sabe, conta o que tu vê. Mas tem que ouvir o que o outro fala, escutar o que o outro pensa, entender o que o outro está dizendo. E o que tu tem na mão, tu não atira. Tu mostra. São minhas provas, meus documentos, são meus argumentos. Eu fiz um júri, sou advogado. Uma semana passada, em São Augusto, ganhei o júri. Não brigando, lutando. Mostrando as minhas provas, mostrando meus documentos e dando meus argumentos, dizendo o que eu pensava, dizendo o que eu sabia, dizendo o que eu via, dizendo o que eu tinha lido, dizendo o que estava nos processos e mostrando os documentos. E o promotor fez a parte dele e os jurados olharam o que ele disse, o que eu mostrei, o que ele mostrou e viram que eu tinha razão e absolvi. A minha tese ganhou.
Então, é assim que tem que fazer. Nós temos que brigar menos e lutar mais. Só que o pessoal está brigando demais e aí não ajuda ninguém. Eu vou te dar outro exemplo. Os agricultores têm 3 anos de seca. E foi tanta reza para acabar com a seca, não sei se foi reza forte, reza braba, que veio enchente. Mas o que é fato é que os agricultores ficaram 4 anos sem poder produzir, uns mais, outros menos. Gerou uma dívida. E o agricultor tem que pagar, está devendo. E o agricultor quer pagar. Devo, não nego que devo, reconheço que estou devendo, mas quero tempo para pagar. Para isso, ele precisa de prorrogação das dívidas. Ele não pode vender a trilhadeira para pagar a conta, vender o trator, vender a automotriz, aí terminou. Você foi a ferramenta, vender a terra, aí acabou. Matou a galinha dos ovos de ouro. Então, nós fizemos um projeto. Eu sou autor do projeto. São 8 deputados, só 8, eu sou o segundo, que fizemos um projeto junto, dando 10 anos de prazo para o agricultor pagar a conta, 2 de carência, juro de 6,5% para pequena propriedade, 8,5% para média propriedade e 10% para grande propriedade. O juro é 15%. Então são juros negativos, juro abaixo do juro Selic. Aprovamos na Câmara, bem ligeirinho. Foi para o Senado sentou em cima, ficou jogando os ovos da ganso. O senador vem aqui, discursa, vai lá e não faz. A novela para Deus, para o diabo, de Deus lá paga, do diabo deixa queimando. Eu dou nome para os boi. Não estou falando mal, não estou brigando com eles, estou debatendo, estou lutando. Com esse argumento, eu quero que o senador vote. Agora me disseram que vão votar no final do mês. Faz quase um ano que está parado. Quando nós votamos na Câmara, o que o governo fez? O governo tomou um apertão. Sabe que político e feijão é na base da pressão. Ele emitiu uma medida provisória e atendeu 40% do que os colonos precisavam. Muito aquém. Se o Senado votar, eles atendem os outros 40%. Os outros 50% que não pedem, não levam, não choram, não mamam, não reclamam, não ganham. Chorar, pedir, reclamar, exigir, persistir, insistir, teimar. É isso que a gente tem que fazer. Então, projeto meu, eu sou deputado de projeto. Eu não vou falar mal do Lula, não vou falar mal do Bolsonaro. Eu vou discutir o projeto. Eu não voto o projeto de acordo com o autor. Eu voto de acordo com o Brizola do conteúdo. A pessoa diz, que baita projeto. Vamos aprovar esse projeto. Eu perguntei para o deputado, o que diz o projeto? Sabe que eu nem li ainda. Então como é que sabe que é bom? É do Lula. Então, porque ele é do Lula, qualquer projeto do Lula é bom. Não. Tem que examinar o que diz. Pode ser do Lula e ser bom, pode ser do Lula e ser ruim. Examina o projeto. O outro lá, mas que projeto bem ruim isso aqui. O que diz o projeto? Mas sabe que eu nem sei, não li, mas como essa que é ruim? É do Bolsonaro. Porque ele não gosta do Bolsonaro. O Bolsonaro tinha projetos bons e tinha projetos ruins. O Lula tem projetos bons e tem projeto que não é tão bom. Nós temos que examinar o projeto. A gente não pode votar o autor. A gente não vota a pessoa. A gente vota o conteúdo. Eu cuido muito disso. Se não for assim, tu não governa. Tu não produz. Tu não representa o cidadão. Que a hora que tu ganhou a eleição, tu é um deputado dependente de Portela, de quem votou e quem não votou em ti. Da região Celeiro, do Rio Grande inteiro. É assim que tem que ser e é assim que eu faço. E é isso talvez que me faça a diferença. Eu não estou nessa questão do radicalismo. O mundo é feito de homens, mulheres e ideias medianas. Nós, cidadãos do mundo, moramos nos meridianos da Terra. Poucos moram no Polo Norte, que é inóspito e congelado. Poucos moram no Sul, que é tão inóspito e congelado quanto. As pessoas moram no meio da Terra, no equilíbrio, o equilíbrio que se impõe. É isso que a gente precisa construir. E isso a gente faz dialogando. Eu dialogo contigo. Digo os meus pensamentos, ouço os teus. Eu melhoro os teus e tu absorve os meus. Nós nos completamos. O Brasil precisa disso. Nós precisamos disso. Nós temos que brigar menos. Hoje, por conta da política radicalizada, Lula, Bolsonaro, direita, esquerda, que tem, eu sei que tem, mas isso não é o mais relevante. A gente tem, reconhece que tem, mas respeita cada um e cada outro. Eu não vou perder um amigo meu, uma amiga minha por causa de Lula e Bolsonaro, direita e esquerda. Se o amigo é meu amigo, não é a política que vai impedir a nossa amizade. Não vou perder um vizinho meu por causa de Lula e Bolsonaro. Vizinho da direita da minha casa é do Lula, esquerda da minha casa é do Bolsonaro, eu vou na casa dos dois, os dois vão na minha casa. O Lula e o Bolsonaro nunca foram na casa deles. E eles não sabem onde é que o Lula e o Bolsonaro moram. E nós dele brigar. Um inimigo do outro, um azedo com o outro, levantando o muro para não enxergar a cara do outro. Meus parentes, família. Hoje as famílias estão brigadas por causa de política. Um é de um lado, outro é do outro. Brigando entre eles. Os meus irmãos, um é de um lado, outro é do outro.
Mas antes deles serem de um lado e do outro, antes de Lula e Bolsonaro, meus irmãos eram meus irmãos. Vai passar Lula e Bolsonaro e meus irmãos? Não, meus irmãos. Nós temos que entender isso. Está faltando esse entendimento. Isso é resiliência, compreensão. Isso é maturidade. E eu espero que as coisas voltem para o lugar. A última eleição, ela foi eleição radicalizada. E eu vou dar um exemplo da enchente. Como é que acontece na enchente? Nós que moramos nas barrancas do Rio Uruguai. Quando dá uma enchente, as águas sobem, o rio sai da caixa. E as águas vão para a margem direita e vão para a margem esquerda do rio. Os peixes vão para os remansos, saem do leito do rio e vão para os remansos. Assim foi a política. Foi uma enchente, turbilhão de empate, de debate, essa guerra. As águas saíram da caixa na política e foram lá para a direita e foram lá para a esquerda. Ficou extremada. Só que as águas vão baixar. O senhor acredita que essa eleição vai ser uma eleição com águas mais baixas ou a gente segue? Águas mais rasas. As águas vão baixar. A política também vai baixar o tom. E quando as águas baixam, os peixes sabem. Eles têm um guia e eles voltam para o leito do rio. Da esquerda e da direita da margem. Na política tem gente que não enxerga isso e vai ficar lá na direita, no atoleiro ou no seco. E tem gente que vai ficar lá na esquerda, no atoleiro ou no seco. Se não tiver a sensibilidade que tem os peixes de voltar para o leito do rio, voltar para o centro da política, voltar para o equilíbrio da política, para seguir o curso das águas, para seguir o curso da política. Nós temos que ter esse cuidado. Eu sou o rio que anda dentro do leito. Às vezes a gente sai um pouco da caixa, mas normalmente a gente vive andando dentro da caixa. O senhor é a liderança, talvez assim, com maior voz dentro do PDT gaúcho hoje, em termos do partido, em termos nacional, né? Foi, nas últimas 2 eleições, vamos dizer assim, foi praticamente a frente, a linha de frente da candidatura à presidência do PDT, que foi com o Ciro Gomes. E nesse momento o PDT hoje não apresenta candidatura para a presidência da República, e tem acertado em alguns estados já coligação com o PT, como é o caso aqui, né, bem alinhado, com o Edgar retirando a candidatura para apoiar a Juliana, até a gente pode falar mais depois disso. Como é que o PDT se posiciona? Como é que o senhor, que conhece o PDT, que é um dos fundadores do PDT, vê o alinhamento do PDT nesse momento para as eleições deste ano? Veja bem, eu sou fundador do PDT. Quando nós fizemos o PTB, perdemos a sigla para Ivete Vargas, fizemos o PDT. E aí seguimos a caminhada. Por isso que eu tenho 12 eleições, né? Todas as eleições que eram possíveis eu concorri. E o PDT é um partido que tem memória, que tem história, que tem um passado de glória, porque ele é mais do que PDT, ele é trabalhista. O trabalhismo vem do Getúlio, do Jango, do Brizola, do Pasqualini. Então nós somos o partido brasileiro mais gaúcho que tem. A cara do PDT do Brasil é a cara do Rio Grande. O último trabalhista, né? É. Dos partidos trabalhistas, que tem na sua essência ideológica o trabalhismo, o PDT acaba sendo hoje o último. Exatamente. Hoje nós juntamos todo o trabalhismo dentro do PDT. Pois bem, nós, lá atrás, queríamos que o Brizola fosse presidente. E é lamentável, sabe por quê? Porque, olha, o Sarney foi presidente. O Sarney era da ditadura. Mudou de lado quando a ditadura mudou de lado. Ele mudou junto. E era para ser o Tancredo presidente, o Tancredo morreu, foi o Sarney. Na eleição seguinte, eleição direta, o Brizola concorreu e elegeram o Collor. Deram para o Collor e não para o Brizola. Olha a diferença. Caçaram o Collor. O caçador de Marajá foi caçado por ser Marajá. Aí veio a eleição seguinte e deram para o Fernando Henrique. Tá bem, Fernando Henrique é inteligente. Mas deram 2 vezes para o Fernando Henrique. Nenhuma para o Brizola. É lamentável. É de chorar. Depois veio a eleição, deram para o Lula. Tá bem, o Lula. Mas daí deram 2 para o Lula, nenhuma para o Brizola. Pensa bem. Aí depois vem a Dilma, também, a Dilma, mulher. Mas 2 para a Dilma, nenhuma para o Brizola. Aí é de morrer, né? Morreu. É de morrer. Então o Brizola foi o presidente que não foi, que todo mundo queria, mas que não deu. Mas ele é depositário de um grande legado e deixou lições. O que o Brizola fala na internet, lá no passado, é a coisa mais presente que tem. Parece que o velho está enxergando e dizendo. Se essa geração voltasse lá atrás, o segundo turno era Brizola e Enéas. Exatamente. 2 visionários. Então, e o próprio Brizola foi vice do Lula. Ele passou para o Lula um legado. Porque o PDT e o PT, eles são irmãos do mesmo campo.
Só que numa determinada eleição o PT ocupa mais, na outra eleição o PDT ocupa mais. Na eleição estadual e nacional o PT ocupa mais, na eleição municipal o PDT é maior. Tanto que nós temos 50 prefeitos, 54 vice e 600 vereadores. O PT tem 17 prefeitos, 15 vice e 200 vereadores, pouco mais. Então nós somos maior nos municípios e somos menor na região, na representação estadual. Eles têm 11 deputados estaduais, nós 4. Eles têm 6 federal, nós 2. Então, juntando essas duas forças e outras forças correlatas, criam outro ambiente. Então, não tem como discutir nacional sem ligar o estadual. O PDT vai caminhar lá em cima junto com o Lula, porque o Lula aqui embaixo vai caminhar junto com o PDT. Então, nós temos uma candidatura da Juliana, que mais que Juliana Brizola, é mulher. E num bloco de 8 partidos, vai ser 10 partidos. Ou seja, é um timaço. E uma curiosidade, nem o Brizola teve o que a Juliana vai ter. Porque o Brizola nunca teve o apoio do grupo do PT para ele, ao contrário, ele apoiou o grupo do PT. Agora a Juliana vai ter o apoio desse grupo que o Brizola nunca teve. E o Brizola teve um ato gigante na época, se submeteu ao serviço do Lula, que era difícil. E agora o Edgar faz o papel do Brizola, vai fazer um ato gigante de serviço da Juliana. Tu tá entendendo? O tempo é o senhor da razão. Ele mostra, dá volta. Aliás, o tempo não arrodeia, o mundo não arrodeia, o mundo capota. Deu um capote. É difícil acreditar que um dia o Brizola fosse vice do Lula. Foi. É difícil acreditar que o Preto fosse vice da Juliana, né? Vai ser. Vai ser. Tu tá entendendo? Então, e eu sou testemunha ocular da história, eu diria, sou um pouco protagonista. Eu ajudei a fazer isso. Estou ajudando, sendo um pouco algodão entre os cristais, respeitamos todos os candidatos, respeitamos o Zucco, respeitamos o Gabriel Souza, enfim, nós respeitamos, mas vamos apresentar o nosso projeto. Eu dizia que se nós concorrêssemos separado, nós éramos o degrau da escada para os outros subir e chegar onde pretendiam chegar. E nós juntos éramos a própria escada, que nós iríamos colocar onde a gente quisesse para chegar onde pretendia. E é o que nós vamos fazer. Então, natural, com este apoio aqui, alinha com o apoio lá. Vai acabar sendo Lula lá e vai acabar sendo Juliana Brizola aqui. E é o caminho. Agora, assim, é uma coisa assim, hermética, camisa de força. É um processo de convencimento, é um processo de diálogo, é um processo democrático. E assim nós vamos caminhar e as pessoas vão entendendo devagarinho o processo. O que é certo é que nós temos tudo para ter uma governadora. E só terá uma governadora se esse projeto se consolidar. Falando em Estado, já que nós estamos falando em Estado, o Estado viveu agora nos últimos 2 meses uma enxurrada de casos de feminicídio. Eu sei que essa, eu acompanho o seu Instagram, sei que essa é uma das bandeiras que o senhor levanta, o combate ao feminicídio. Como é que está esse trabalho? Como é que o seu gabinete tem trabalhado nesse sentido? Olha, eu vou dizer para ti, essa questão do feminicídio é angustiante. É uma calamidade, é uma endemia, uma pandemia. Como é que em sã consciência um homem vai lá e mata uma mulher que era o amor da sua vida e que virou no ódio? As pessoas às vezes não compreendem, mas nós, os homens, e esse assunto é um assunto de homem, é um assunto de macho. Macho que é bem macho, respeita a mulher. Senão ele não é macho, ele é covarde. Covardia é o que um homem faz de matar uma mulher, de agredir uma mulher. Nós, os homens, todos nascemos da barriga de uma mulher. Primeiro ato que o homem faz ao nascer é se alimentar no seio de uma mulher. Em seguida no colo para se acarinhar, depois pela mão no chão para aprender a caminhar. E depois de grande, que todo homem quer viver no coração de uma delas. E muitos matam. Então não dá para conceber. E o feminicídio não é um ato isolado. É um ato sequenciado. Isso é importante que a gente diga, Michel. Feminicídio não é um ato isolado. É um ato sequenciado. Falo como advogado. E advoguei causas assim. Começa com o marido, o namorado, dê o nome que quiser, o seu parceiro, não pode usar tal roupa, não pode sair, se afasta de tal amiga, não pode ir ali, não pode ir aqui. Começa esse processo de silenciar a mulher.
Daqui a pouco começa desmerecimento. Daqui a pouco palavras de baixo calão. Daqui a pouco uns empurrão. E vai subindo, subindo, e a gente já sabe onde termina. A mulher reage. Ela pede socorro para as amigas, para as vizinhas, para a família. Quando não tem onde pedir mais, vai para a polícia. É a última instância. E dali para o juiz. O juiz dá a segurança que ela precisa para afastar o agressor. Mas a ordem do juiz não tem efeito, porque o ódio é tanto tal e tamanho que ele ultrapassa tudo ao ponto que ele transgride a decisão judicial, vai lá e consuma o ato. E às vezes o ódio é tanto que ele tem ódio até contra ele, acaba se matando, porque o ódio corrói a pessoa. Quando não mata os filhos, olha que tragédia. Então, o meu projeto está tramitando, e bem, é no sentido que a hora que o juiz dá a segurança para que o agressor não se aproxime da vítima, ele tem que botar uma tornozeleira eletrônica na hora. Essa tornozeleira vai estar ligada na polícia e no celular da vítima. Quando ele se aproximar, a polícia é avisada, mas ela também. Eu não sei se a polícia vem, mas ela pode sair. Ela pode pedir socorro, ela pode tomar um outro rumo, ela pode se afastar, porque ela tem uma chance, porque ela foi avisada. E este agressor, aí ele comete um outro crime. Ele desrespeita a ordem judicial, vai para a cadeia. Não porque agrediu. Ele foi impedido de agredir, mas ele ultrapassou os limites e aí descumpriu a ordem judicial, vai preso. É um projeto inteligente e é meu. É da minha, eu sou um deputado de projeto. Eu não tenho dúvida que vai ser aprovado. Aliás, tem juiz que já pegou isso e já está fazendo. E pode. Já coloca. Então, nós temos que enfrentar isso, porque olha aqui, ó, nesses 3 meses já chega, vai fechar em 30, já espera. Deus que me perdoe, mas lamentavelmente tem 28 nesses 3 primeiros meses e pouco. 28 mulheres que foram assassinadas. O ano passado foram 80 aqui no Rio Grande. Então nós temos que enfrentar isso e é assunto de homem para homem. Com as mulheres também. Mas os homens é que tem que tomar uma atitude e eu estou fazendo a minha e estou dando a minha contribuição. Deputado, sempre é muito bom conversar com o senhor, mas já recebi um sinal aqui que o nosso tempo está se esgotando, o senhor tem outros compromissos na agenda. Deixar aqui o nosso espaço aberto para outras oportunidades que o senhor esteja pela região. Estamos disponíveis para conversarmos mais. Acho que com todo esse tempo de política, tem tanta coisa que a gente poderia conversar e que não dá tempo para a gente abordar num período limitado de tempo. Então, quero agradecer a sua presença aqui e deixar o espaço final aí, porque o senhor deixou a mensagem para nós. Tá bom, Jonas, eu te agradeço a ti, o podcast, todos os internautas, ao Pompeu Filho, esse jovem aí que está se afirmando na caminhada, né? Quem olha horizontes enxerga longura, encontra caminho em curtas distâncias. Então tem que olhar para o horizonte, enxergar longe, encontrar o caminho e encurtar as distâncias para chegar logo. Então é o desafio que ele tem. A Michele tem outro desafio aqui também. A Michele vem fazendo um grande mandato de vereadora, presidente da Câmara, muitos desafios. Essa menina, desculpa a expressão, mas ela é jovem, né, inteligente, porque a política é muito dura, mas para as mulheres é mais difícil. Então, para uma mulher ascender na política, tem que ter pedigree. E a Michele tem talento, disposição, gana, coragem, é uma mulher guerreira, tem um futuro auspicioso para ela. E eu digo, ela não está sozinha, nós estamos juntos na parceria. Eu falo, vou repetir uma expressão que é indígena, enquanto tem bambu, tem flecha. Quando tiver o Pompeu de Matos em Brasília, Tenente Portela está inserida nesse contexto, porque é o nosso chão sagrado. Dito isso, dizer para ti, para encerrar, Deus me deu o dom de ser poeta. Eu não vou fazer um podcast sem terminar com uma estrofe de uma... Só lhe contar uma história. Quando eu era menino, acho que antes de eu votar a primeira vez, eu morava em Redentora, o senhor fazia um santinho que atrás vinha uma poesia, né? Eu convenci a mãe a votar no Pompeu por causa desse santinho. Eu gostava, tinha a poesia do tempo, né? Poesia do tempo, a do eu tempo gostava é da poesia, né? que era maravilhosa. Depois eu gostei muito de poesia, participei de Enarte como declamador, lancei 4 livros de poesia, mas aquela poesia, eu convenci ela a votar por causa daquela poesia. A poesia do tempo é épica, muita gente ganhou concursos com aquela poesia. Talvez a poesia mais linda que eu escrevi na minha vida. E agora estou com um livro pronto, a edição está pronta, e agora vou mandar para a gráfica, para impressão, e vamos lá, umas 60 poesias e uma história. É um deputado de Bombacha, um gaúcho missioneiro no Parlamento Nacional. Mais ou menos assim, aí vou contar a história e fazer poesia. Mas eu vou deixar para ti uma poesia aqui, ela é
mais curta que a poesia do tempo, que é aquela espichada. E eu vou dizer sobre amizade. É uma pajada que eu fiz, eu gosto de fazer pajada, às vezes eu faço no improviso, às vezes faço aquilo que eu já escrevi, mas eu fiz sobre a amizade. Sabe que a amizade é uma coisa diferente na vida da gente. Eu e a Michelle, eu tenho a honra de ser amigo dela e luto para ter a amizade dela. Isso é uma reciprocidade e ela é espontânea. Ela é transcendental. Eu não sou da família dela. Ela não é da minha família. E não precisa ser. Embora a família seja o instituto mais importante da vida, das nossas vidas na Terra, o pai não pode escolher o filho. A mãe não escolhe a filha e o irmão não escolhe o irmão, mas o amigo pode escolher o amigo e pode ser o escolhido. E às vezes o pai não é amigo do filho e o irmão não é amigo da irmã. É uma coisa engraçada. Mas a amizade transcende. Então a gente tem que celebrar a amizade. Porque a amizade não tem preço. E os amigos são como ouro. Na verdade são tesouro. São diamantes e são graça. Que a gente recebe de graça. São poucos, mas verdadeiros. E são sempre os primeiros a nos emprestar o ombro e nos amparar no tombo por serem grandes parceiros. Amigos. Os verdadeiros amigos carregam consigo no pulsar do coração a força que te ergue do chão. Com suas mãos abençoadas, nunca te deixa na estrada. E se for por ti, até briga. Mas Michelle é quem acaba as intrigas. São os braços que te abraça e não há o que não se faça com a força da mão amiga. Amigo é uma palavra singela que traz na sua essência a generosa convivência da vida em fraternidade. É o nome próprio da amizade lapidado pelo tempo. O mais puro sentimento que une as vidas da gente. Depois guarda para sempre os mais sublimes momentos. Amigo é uma palavra sagrada que toca fundo na alma, que acarinha e acalma. E para a vida dá sentido, resgata elos perdidos, é porto seguro, abrigo, proteção contra o perigo, amparo, luz e escudo. Mas só terá isso tudo quem tiver grandes amigos. Muito obrigado. Gente, desta forma e com essa poesia, sem prolongar mais, para não atrapalhar esse momento de ápice do nosso programa, a gente encerra o nosso podcast de hoje. Convidamos você a seguir nos acompanhando em todos os tocadores de podcast, em especial no YouTube, no Spotify e nos seguir também no Instagram. Um abraço e até a próxima. Gratidão, gratidão.